What's up, everybody? Você disse Save Me Teacher e hoje eu vou te ajudar aqui a decidir se vale a pena ou não estudar gramática. Será que ela é uma coisa do demônio mesmo? Vamos lá? Bom, uma coisa é fato, tem vários professores que dizem que gramática não é bom para você, porque ela te travaria, ou seja, você ficaria pensando nas regras do idioma e não produziria na língua oral. Tem outros que dizem que a gramática é importante sim, mas que a única diferença é a forma como essa gramática é ensinada. Mas e aí, gramática é bom para o meu inglês? Será que é? Então, antes de tudo, a gente tem que entender aqui o que é gramática. No senso comum, quando as pessoas falam eu vou estudar gramática, elas estão dizendo o que para você? Que ela vai sentar, vai estudar as regras, existem regras em um idioma, isso é certo, isso é errado, você tem que fazer assim, jamais você pode fazer dessa outra forma. O que muita gente não te conta é que na linguística, no estudo das línguas, existem mais de 10 tipos de gramática, gente. E se eu te contar que gramática é o estudo de padrões e regras? Padrões e regras da fala, padrões e regras da escrita. E se eu te contar que você usa essa gramática, esses padrões e essas regras, muitas vezes sem saber como elas são ou sem saber explicá-las? E se eu te contar que se não existissem padrões de comunicação, ninguém se entenderia, cada um ia falar de um jeito completamente diferente do outro e não ia acontecer comunicação. A teacher disse que existem mais de 10 tipos de gramática e a gente vai focar aqui em 2 tipos principais. A primeira é o que a maioria das pessoas entende por gramática, que é a tal da gramática normativa. Ou seja, ela é a norma culta do idioma. O que ela faz? Ela tende a valorizar uma forma de se expressar, essa forma sendo melhor, superior e a mais correta. O problema é que ela descarta uma série de outras formas de se comunicar que a gente mesmo, por mais que você seja amante da norma culta, você usa e nem percebe. Quando você pega aquele livro de gramática, quando estava na escola estudando a gramática do português, ou quando você fala eu vou comprar um livro de gramática da língua inglesa, o que vai aparecer ali na maioria das vezes é a norma culta, essa norma padrão. Mas por que, teacher, que você está me ensinando os tipos de gramática? Eu estou te ensinando esses 2 tipos apenas para que você decida se isso é bom para o teu inglês ou não. Então agora o segundo tipo, que é a tal de gramática descritiva, que eu vou chamar de gramática do uso do inglês do português. Essa é aquela que olha para os padrões não só da escrita, mas também da fala e ela descreve por que fulano está falando assim, escrevendo assim. Então não existe uma forma melhor, uma forma superior, uma forma exatamente correta ou errada. Existem várias formas de se comunicar, existem vários padrões de comunicação. Sabe aquela frase? Assim é certo, mas fica mais natural se você disser assim? Você deve ter ouvido muitas vezes no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Quando a pessoa fala isso, embora não esteja explícito, ela está te ensinando gramática também. E é essa concepção um pouquinho mais aberta de gramática, que estuda os padrões não só da norma culta, mas do uso do inglês. E se a gente parar para pensar que a gente não fala e escreve do mesmo jeito em português, a mesma coisa acontece no inglês, e hoje em dia com as milhares de tecnologias, a escrita de redes sociais, do WhatsApp, é uma escrita que se aproxima à fala, então tem uma multiplicidade de coisas aí que você pode aprender e que tem a ver com gramática nesse sentido mais amplo de regras e padrões de uso. Vou dar um exemplo para vocês, primeiro em português e depois um exemplo em inglês. Exemplo número 1, eu vou ao restaurante. A gente aprende que de acordo com a norma culta, quem vai a algum lugar. Mas você pode perceber que no dia a dia a maioria das pessoas não fala assim, dê-me um segundo que eu vou ao restaurante. As pessoas vão falar o quê? Eu vou no restaurante ou até tô indo no restaurante.
De acordo com a norma culta, você deveria dizer eu vou ao restaurante. Mas quando um gringo aprende o português, se ele aprender só a norma culta e ele começar a falar somente dessa forma com os colegas no bar, com os colegas no emprego na hora do coffee break, ele vai soar um pouco estranho, vai ficar engraçado. Por quê? Porque aquilo não pertence àquele contexto. Não é assim que a língua é usada ali. Então, essas duas formas, eu vou ao restaurante, eu vou no restaurante e até tô indo no restaurante, são formas utilizadas na língua portuguesa. E no inglês, como é que fica? Vou te dar uma outra frase também com eu vou. I'm going to travel. Na gramática normativa, na norma culta, é assim que você deve falar. I'm going to travel. Mas você tem também o tal do gonna. I'm gonna travel. I'm gonna travel. E você vê em milhares de vídeos, olha, fala assim, mas não escreve assim. Isso também é gramática. Essa forma mais natural de juntar os sons também é gramática. Porque a gramática, nessa visão maior, mais expansiva, ela estuda como falar de cada forma em contextos diferentes. E além do I'm gonna travel, tem também gonna travel tomorrow. Vou viajar amanhã de uma forma bem relaxada, bem tranquila, bem coloquial. É também parte dessa gramática do uso. Então quer dizer, teacher, quando eu estudo essa diferença do going to e do gonna, que eu devo usar o gonna nesse momento ou no outro, eu tô vendo gramática, você está estudando gramática. Então a gente pode ver aqui que a questão não é se eu vou estudar gramática ou não. A questão é como você vai estudar essa gramática. As pessoas pensam que existe apenas uma estratégia de ensinar gramática, que é aquela explícita, de você pegar, ter as regras e a partir das regras construir frases, repetir aquelas frases de forma escrita ou de forma falada e chegar numa produção correta do inglês de acordo com a norma culta. Mas existem várias que o teu professor pode usar, eu vou citar só algumas aqui. Sabe quando você está aqui no YouTube ou lá no Instagram e o professor te ensina frases montadas, os tais dos chunks? Não pensa no que você está falando, só repete isso porque isso quer dizer aquilo e aí todo mundo vai te entender. O que é isso, gente? Isso é gramática com qual estratégia de ensino? A estratégia das frases montadas. Você não está pensando na regra, mas você está usando essa regra. Então, você está usando gramática, você está usando um padrão. Então, além da explícita, você tem os chunks, as frases montadas. Agora, número 3. A estratégia 3 é a funcional. Você estuda uma função. Então, se você quiser fazer pedidos para alguém, um pedido no restaurante, um pedido de ajuda, você vai utilizar blá, blá, blá. Isso também é gramática. Você vai utilizar can I, can you help me, could you help me, can I have, I'll have. Sim, gente, isso é gramática, uma gramática funcional. A estratégia 4 é a da inferência. Você vê um vídeo, você lê um texto ou escuta um áudio e a partir da sua leitura você começa a observar padrões do idioma e você consegue reproduzir aqueles padrões. Uma outra estratégia de ensinar gramática. Então, por mais que você escute, não estude gramática, não faça assim, essas pessoas, elas estão te ensinando gramática, só que de uma forma diferente. No final das contas, o termo gramática foi demonizado muito por conta dessa ideia do tentar estudar as regras da gramática da estratégia explícita, estudar as regras e depois praticar aquilo. Ela não é ruim, ela é boa em alguns momentos. O problema é você só fazer isso com o teu inglês. É você só estudar as regras e aplicá-las. É você não ir além. É você não socializar. O que é socializar? Falar em inglês, escutar em inglês, ler, escrever em inglês. Dessas estratégias que eu mostrei para vocês, não tem um jeito melhor, só tem jeitos que funcionam melhor com certas pessoas que tenham estilos de aprendizagem X ou Y, ou então até com o momento que você está na sua aprendizagem do inglês. Então, gente, gramática não é o demônio. Gramática são os padrões da fala, os padrões da escrita, e sem padrões a gente não ia se entender. Lembra que essa visão mais ampla de gramática te mostra que ela pode te ajudar e também que você precisa sempre socializar.
Muitas vezes você vai aprender a gramática de uma forma mais aberta e explícita e outras de uma forma mais implícita. De tanto observar uma pessoa falando daquela forma, você vai falar também. Isso também é gramática. Então, ao invés de chegar para o teu professor e falar, não quero estudar gramática, pergunta para ele de quais formas você pode me ensinar esses padrões. Se você não se sente confortável com um tipo de prática, vamos tentar outros tipos de prática. Gramática não é o demônio, ela pode te ajudar. E ela é muito mais ampla do que você pode imaginar. Thank you very much e eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Deixa um comentário pra mim. Ah, e fique esperto porque no próximo vídeo eu vou tirar as dúvidas dos meus queridos seguidores aqui do YouTube e lá do Instagram.